Boa noite, gente. Olá. Nós vamos começar agora. Vamos começar a nossa conversa. E a nossa conversa. Oi, Vânia. Vânia tá chegando. Nós vamos hoje conversar sobre, como eu já tinha botado no anúncio, sobre a lei natural ou lei divina. Chegou mais. Bruna. Olá, Bruna. Sobre a lei divina, o bem e o mal. Pamela também. Pamela que me ajuda a fazer os cartazes, que eu sou... A gente começou agora, eu tenho que confessar, que é porque existe um problema entre o indivíduo e a Câmara, que é o braço e a competência. Então, eu me enrolei um pouco, por isso que a gente está começando agora. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Pamela é a que me ajuda muito a fazer esses cartazes bonitos, esses banners bonitos que diz, né? Influencia o que a gente vai fazer. Que diz o que a gente faz nas quartas-feiras. Então, estou muito feliz por estar mais uma vez aqui, falando um pouco sobre o meu conhecimento, que é um conhecimento pequeno. Eu sou uma estudante que quero também me aperfeiçoar, mas sou uma estudante e eu recebi esse convite para conversar um pouco sobre a doutrina, sobre os estudos no ESD. E no início eu fiquei meio tímida, porque eu não sou uma pessoa que costumo muito a me dar bem nas câmeras, apesar de ser professora, mas eu sou professora do presencial. Então, à distância, você tem aquele receio da câmera, né? Então, eu não sou aquela pessoa que fica tão desinibida em enfrentar isso. Então, eu fiquei meio receosa. Mas, alguém me disse que quando a espiritualidade chama é porque a gente está preparado. E eu aceitei o desafio. Então, eu estou hoje aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho, falar um pouquinho do que eu aprendi, esperar um pouquinho das perguntas, se tiver alguma pergunta. Oi, Delma! Seja bem-vinda. Até daqui a pouco, né? Daqui a uns dias a gente tá lá, se Deus quiser. Que isso vai passar. Como tudo na vida passa, né? As alegrias, as tristezas, tudo passa. Então, eu queria começar fazendo uma oração, como a gente sempre faz, para pedir a luz, a paz, a orientação dos espíritos superiores, de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso modelo e guia, que eles nos orientem, nos ajudem, nos iluminem, nos tragam a paz, a serenidade, a harmonia, para que nós tenhamos hoje um dia, um pedacinho dessa noite, que nesse pedacinho dessa noite nós tenhamos condições de estudar um pouquinho, de conhecer um pouquinho mais sobre a doutrina. Então, que Jesus nos oriente e nos guarde. Então, para a gente falar sobre... Então, aqui, a irmã... não estou enxergando direito, não. Cristina. Oi, Cristina. A irmã... não estou esquecendo. Eu sou... Depois a gente vê. Desculpa aí. Bom, tudo que a gente vai falar hoje, ele está dito e bem dito no Livro dos Espíritos, que foi... que sistematizou que Allan Kardec sistematizou através de perguntas sobre a doutrina. Então, muito do que a gente estuda, do que a gente pergunta, do que a gente se indaga, ele já se indagava naquela época. E fez as perguntas e os espíritos responderam.
Os espíritos responderam aquilo que nos é dado direito de conhecimento. Nem tudo nos é dado direito de conhecer, né? A gente, o espiritismo é tido como a terceira revelação. A gente teve a primeira com Moisés, teve a segunda com Jesus e agora a terceira com a doutrina espírita. Então, tudo que a gente vai falar aqui hoje, ele está através de perguntas no Livro dos Espíritos. E a primeira pergunta que eu vou trazer aqui para vocês, para que a gente possa refletir um pouquinho sobre ela, é a pergunta 614, que ele diz assim, que Kardec perguntou aos espíritos: o que deve se entender por lei natural? E aí os espíritos explicam: a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não fazer, e ele é infeliz somente quando se afasta dela. Ou seja, a lei natural é a lei que rege, que nos indica, Robson, que nos indica como a gente deve se portar para ser um homem de bem. Então, quando a gente fala que a lei natural, a lei divina, é a lei de Deus, é porque é ela que vai nos orientar. E essa lei, ela é imutável e ela é eterna. Deus é eterno, bom e justo. Então, ele determinou que a gente tem uma forma de se reger. E essa forma de se reger é através dos princípios que ele nos diz, que ele nos dá, que é a prática do bem, né? Então, a gente tem como saber quando está ou não praticando a lei divina. Porque a gente tem na consciência, é a consciência que nos permite determinar como é que a gente está entendendo, trabalhando e vivendo essa lei. A lei, essa forma como o mundo está criado, está dito, essa lei ela é física e ela é moral. Ela é física no sentido de que são as leis que regem o nosso planeta. As leis físicas, as leis, a lei da gravidade, a eletricidade. Tudo isso a gente tem condições de saber como é as leis, a química, a física, a biologia. Então, tudo isso faz com que a gente, enquanto matéria, viva aqui na Terra. E tem as leis morais, que são aquelas que nos orientam e nos determinam como é que a gente pode viver e deve praticar o bem. Então, essa lei, independente do ano em que a gente viva, independente do período da humanidade que ela esteja, ela é eterna. O que acontece é que, às vezes, o que acontece é que, às vezes, a gente tem, em função do nosso conhecimento, em relação às leis físicas, né, principalmente, em relação ao nosso conhecimento, nós temos ou não condições de avançar ou de avançar no conhecimento delas. Então, a lei é uma só. Só que o conhecimento que nós tínhamos há 100 anos atrás, há 1000 anos atrás, não é o mesmo que nós temos hoje. Então, hoje nós temos muito mais conhecimento, a ciência avançou muito mais, para que a gente possa determinar como é que as coisas funcionam, para que a gente possa entender o universo em que nós habitamos, o planeta em que nós habitamos, né? Já as leis morais, também, elas são imutáveis. Porém, dependendo da evolução moral, espiritual da época e do indivíduo, a gente tem uma forma de enxergar ou não. Mas o bem é sempre o bem, o mal é sempre o mal. Agora, às vezes, o que é que se percebia? Quanto a pessoa tem menos conhecimento de determinada coisa, então automaticamente a gente vai enxergar aquilo de outra maneira. Então, as leis de Deus, elas são aquelas leis que servem para harmonizar
universo em que nós vivemos. E essas leis, elas regulam as relações do homem com Deus e do homem com o homem. E para que a gente possa entender um pouquinho melhor sobre como essas leis se processam, é dado no mesmo livro dos Espíritos 10 classificações. Então ele classifica em 10 tipos. A primeira delas é a lei da adoração. Ou seja, nós temos um Deus, nós temos um ser superior e nós temos como nos conectar com esse ser superior, que é através da oração. Então, a oração é aquela forma de nos conectarmos com Deus. Então, quando a gente ora, quando a gente traz para nós, para o nosso espírito, para nossa alma, a concentração, a comunicação com os espíritos superiores, então nós estamos nos conectando com Deus. Essa conexão, ela é uma conexão, não é só da fala, ela é uma conexão do espírito, ela precisa ser uma conexão do coração. Não, palavras ao vento, elas não surtem muito efeito. A oração, ela não é determinada pelo tamanho, ela não é determinada pelo ritual que se faz dela, ela não é determinada por quantas palavras se diz, se é pequeno ou se é grande. Ela é determinada pelo coração, pela forma como a gente entra em conexão com o nosso ser superior, com Deus, com Jesus e com os Espíritos. Então, essa forma de conexão que parte do coração, a gente pode fazer em qualquer lugar. A gente não precisa ter um lugar específico para fazer isso. A segunda lei é a lei do trabalho. Nós somos seres, né? E para isso nós precisamos de uma ocupação. Então, o trabalho é a forma de nós nos ocuparmos e a gente se situar dentro da comunidade em que a gente vive. Então, todo indivíduo necessita de um trabalho. Quer seja um trabalho físico, quer seja um trabalho espiritual, mas a gente precisa ter uma forma de comunicar-se junto com as outras pessoas, de entender e de viver dentro de uma ocupação. Então, nós somos seres que precisamos de ocupação. E essa ocupação se dá através do trabalho, quer seja o labor que a gente tenha para ganhar o dinheiro, sustentar a nossa família, quer seja o trabalho que a gente dedica a uma casa espírita, quer seja o trabalho que a gente dedica a uma instituição como voluntário, mas tudo isso, toda forma de se doar, vai ser uma forma de trabalho. Então, é uma forma da gente também estar conectado com essas leis divinas. E perceba que essas coisas que a gente vai fazendo, a gente tem condições de fazer de boa, de forma certa, de forma não tão certa, né? Ventura, bem-vindo, Ventura. Márcia também. Nós temos também, todo indivíduo, não só somos nós humanos, né? Todo indivíduo, ele tem um instinto de preservação. Nós, indivíduo. Nós, animais, todos nós temos o instinto da sobrevivência. A nossa sobrevivência, o animal, né, que não seja o homem, o animal que não é o homem, ele vai sobreviver através do instinto. A forma de sobrevivência dele é trabalhar através do instinto. A nossa forma, nós temos a questão da consciência, nós temos a inteligência, nós temos a capacidade de raciocinar e de pensar a respeito daquilo. Então, nós temos como tentar, né, encontrar estratégias de sobrevivência, estratégias de permanecer.
E essas estratégias, elas são estratégias que são dentro de uma racionalidade. Então, nós temos... mas o instinto de sobrevivência é inerente. Se você vai... Toda criancinha, ela não tem noção de perigo, né? Ela é muito instintiva também. Ela não tem noção do perigo. Mas no momento em que ela bota a mão e sente calor, ela vai perceber que aquilo ali machuca. E ela percebendo que aquilo machuca, ela não bota mais. Né? Então, o que é isso? É um instinto de preservação. Ao você pode ser uma pessoa destemida. Vai para todo canto. Mas no momento que você percebe que ir para determinado lugar pode lhe gerar algum tipo de violência, você evita aquele lugar. Porque você sabe que aquilo ali pode, de alguma forma, lhe acarretar problemas. Então, todo indivíduo tem um instinto de sobrevivência. E se ele tem um instinto todo indivíduo que tem um instinto de sobrevivência também tem um instinto da destruição. Mas essa destruição não é o acabar em si, é destruir para transformar. Você precisa de renovação, e a renovação se dá pela destruição. Então, a gente vive, nasce, desencarna, as coisas elas se acabam. Existem destruição que são destruições naturais, situações que a gente não tem controle, né? Existem situações que a gente pode ter. Uma destruição uma destruição natural, por exemplo, que acontece é quando a gente um terremoto, por exemplo. Um terremoto a gente não tem domínio sobre ele. Mas a gente tem domínio através da ciência de como trabalhar com ele, porque o terremoto é terremoto em qualquer canto, né? Terremoto no Japão, terremoto no Havaí, no Haiti. A diferença é que quanto mais conhecimento científico você tem em relação àquilo, mais você tem condições de minimizar aquela situação. Nós temos também da reprodução. Todos nós nascemos para procriar, e se nós não procriássemos, a espécie se extinguiria, né? Então, isso é uma coisa natural. O instinto, a lei da sociedade, a lei da sociedade e do progresso, porque a lei da sociedade, nós somos seres sociais, então, nós precisamos do outro para crescer. Nós precisamos do outro para progredir. Então, o nosso progresso, ele não é sozinho. Eu preciso do meu amigo, eu preciso do meu vizinho, eu preciso do meu companheiro, eu preciso das outras pessoas, eu preciso interagir com a sociedade. E essa interação é o que gera o progresso. O meu progresso, o progresso do outro. Esse progresso que eu estou falando não é só progresso financeiro, intelectual, não. É o progresso também moral. Né? O progresso também moral depende dessa interação. Se o eremita que vive sozinho num lugar sem interação nenhuma, é mais difícil dele progredir moralmente. É mais difícil dele crescer. Porque quando a gente interage com o outro, a gente percebe também as nossas falhas e as nossas virtudes. E ao tentar sanar as nossas falhas, a gente vai também automaticamente crescendo, né? Então, a gente vai fazendo essa progressão. A lei do progresso, e a lei do progresso, esse progresso, ele pode ser visto de duas formas. Uma é o progresso intelectual e outra é o progresso moral. O progresso intelectual é um progresso mais rápido de acontecer, porque ele trabalha com o desenvolvimento intelectual do indivíduo. Então, eu olho o que já tem de ciência, o que tem produzido, vejo em que contribuição eu posso dar, e isso vai gerando novos conhecimentos, isso vai gerando outras condições de você crescer. E aí também a gente fica pensando assim, mas como é que isso aparece, né? Como é que apareceu
uma pessoa lá atrás, tipo Einstein, que foi desenvolver toda até aquela teoria que na época não tinha tanto. Apareceu um Newton, apareceu... Ora, você tem, se a gente pensar um pouquinho, se vocês já viram, estudaram, olharam, leram alguma coisa, dizia assim, a gente reencarna ou para progredir, né, ou para expiar, ou por expiação de provas, ou porque vem em missão. Então, muitos dos gênios, eles estão aqui reencarnados porque eles têm o objetivo de dar esse passo para a ciência. Então, isso é uma situação. E a outra forma de progresso é o progresso moral. Esse progresso moral é mais... Ele é mais difícil, porque o progresso moral, ele vai depender da nossa mudança interna, de nós trocarmos os nossos vícios por virtudes. E essa mudança é mais difícil. É mais difícil, porque isso tá mexendo com o nosso conhecimento, com aquilo que está de dentro, aquilo que nós temos que combater dentro de nós mesmos. É uma reforma, como se diz, é uma reforma íntima, é uma reforma nossa. Então, isso faz com que seja bem mais difícil de se ter, né? Então, o progresso intelectual, ele caminha a passos mais largos do que o progresso moral. Isso quer dizer que não caminha. A gente sempre está progredindo. Uns mais, outros menos, em escalas e evoluções, espaços e tempos diferentes. Mas nós sempre estamos no caminho da busca e da procura do bem. De fazer o bem e de praticar o bem, tanto conosco quanto com os outros. Tem a lei da igualdade, da liberdade. A lei da igualdade, eu estou falando um pouquinho de cada uma delas, porque depois, todas essas coisas que a gente está falando aqui, eles têm no livro, no capítulo 8º, na seção 8ª do tomo 1 do ESD, certo? Ele tem lá falando tudo isso, então vocês podem, se quiser, dar uma lida. Algumas leis já estão no tomo 2, mas... Aí ele aprofunda mais esse tema. Então, quando a gente fala da lei de igualdade, é que todos nós somos iguais perante Deus. Deus cria todo mundo igual, né? Nós somos criados espíritos simples e ignorantes. E nós temos aí a nossa escala de evolução. Então, a partir daí, a partir dessa escala de evolução, a gente vai progredindo a partir das nossas escolhas e do livre-arbítrio. Então, a desigualdade que existe é uma desigualdade em função da vivência de cada um, das escolhas de cada um. É uma decisão do homem. Então, a princípio, todos somos iguais perante Deus. A liberdade é que nós temos a liberdade disso. Nós temos a liberdade de escolha, mas essa liberdade de escolha ela está no pensamento. A outra liberdade, ela está condicionada à situação, ao tempo, à estrutura que nós vivemos, né? Minha liberdade, aquela máxima que diz, né? Minha liberdade vai até onde eu não estou interferindo na liberdade do outro. Fora que nós também temos que entender que nós somos... A minha liberdade também não é para fazer o que eu quero, nem com o outro, nem comigo mesmo, né? Então, nós temos uma liberdade que é vinculada, ou ela não é mapeada a palavra, ela é dita através do que a gente tem também como outro. Então, nós temos as leis, porque se nós fôssemos espíritos perfeitos, nós não precisaríamos de lei para nos reger, porque nós iríamos nos reger pela lei de Deus. A lei de Deus é uma lei perfeita. Então, nós não precisaríamos de mais nada, só que nós somos imperfeitos.
Então, no momento que nós somos imperfeitos, nós precisamos também de leis que nos regulem. Então, essas leis que nos regulam, elas nos dão o limite da nossa liberdade enquanto indivíduo social. Então, quando eu estou numa sociedade, então, automaticamente, eu tenho que me reger, eu tenho que me trabalhar dentro daquela sociedade, né? Então, as leis, essas leis, elas progridem, elas melhoram a partir do aperfeiçoamento dos indivíduos. Nós temos hoje leis que são bem mais sérias e bem mais próximas, né, das leis do que antigamente. Mas por quê? Porque antigamente nós tínhamos menos conhecimento, né? Então, por exemplo, quando há muito tempo atrás, que eu não me lembro em qual era a época, se dizia que duelar pela honra era aceitável naquela época. Era errado? Era. Mas a sociedade aceitava. Para Deus é errado do mesmo jeito, tanto antes como agora. Mas naquela época se aceitava. Quando se cresceu, quando se evoluiu espiritual, intelectualmente, percebeu-se que isso não fazia mais sentido. Então, você cria leis que modificam isso. Hoje, nós temos leis, por exemplo, de proteção ao meio ambiente que não existia há 60, 70, 100 anos atrás, né? Essas leis que regulam as questões ambientais é porque também se evoluiu a ponto de perceber que a gente precisa preservar o meio ambiente, que nós não somos donos e senhores de tudo para fazer o que quiser e do jeito que quiser. Então, nós vivemos num planeta que a gente precisa preservar. E essas leis que existem hoje, elas nos regulam para que a gente saiba o que é certo e o que é errado dentro das leis humanas, né? Então, a liberdade, nesse sentido, ela é controlada. Agora, a liberdade de pensamento, ela é ilimitada. Eu posso pensar o que eu quiser, certo ou errado. Eu posso, ou qualquer um de vocês, ou qualquer pessoa, em qualquer indivíduo, pode pensar o que quiser. Ele pode, inclusive, fazer, porque uma lei humana diz que ele não faça. Mas no pensamento dele, ele continua pensando de forma particular. Então, nesse sentido, a liberdade ela é incondicional só no pensamento. E, por último, que é a que resume todas as leis, é a lei da justiça, amor e caridade. Ora, se a gente é justo, é amoroso e caridoso, a gente está cumprindo as leis de Deus. Ceissa, Calinda, Paulo, Paula, Tiago. Olá, gente. Então, nessas condições, a gente está cumprindo, praticando o bem. Se nós trabalhamos, se nós somos justos, somos amorosos e caridosos, nós só vamos fazer com o outro o que gostaríamos que fizesse conosco. Então, nesse sentido, nós estamos fazendo o bem ao outro, né? E nós estamos, o que hoje tem uma palavra tão bacana que se diz que é empatia. Então, a gente diz, você tem que ter empatia, a mulher tem que ter sororidade com a outra, né? A mulher tem que enxergar a outra mulher como uma amiga e não como uma inimiga. Nós precisamos, gentileza gera gentileza. Por que isso acontece? Quando você se coloca no lugar do outro, você vai perceber se aquilo que você está fazendo, ele faz sentido ou não. É ou não é? Né? Se eu não quero que alguém me magoe, eu não vou procurar magoar o outro. Se eu não quero que alguém me machuque, eu não vou machucar o outro. Mas para isso eu tenho que ter consciência dessa situação, né? Eu tenho que ter consciência dessa justiça e dessa condição de enxergar. Eu tenho que ter consciência de que eu preciso fazer com o outro
aquilo que o outro faria, que eu gostaria que o outro fizesse comigo. Então, essa é uma lei que basicamente resume todas essas outras que a gente estava falando até agora. E quando a gente fala dessas leis, a gente também tem que levar em consideração, né, que quando a gente fala em amor, quando a gente fala em justiça, quando a gente fala em caridade, a gente está falando em fazer o bem, né? Então, quando a gente fala em bem e mal, a princípio a gente diz, no meu caso, eu fui educada na religião católica. Então, eu acreditava, né, até um determinado tempo, na história de Deus e o diabo. Né? Deus e o diabo como um anjo que era o contraponto a Deus. Né? Então, aí quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, estudando um pouquinho, a gente percebe que isso não existe. Deus, ele não criou o mal. Deus é o bem. A criação de Deus é do bem. Se Deus é bom e justo, a criação de Deus é do bem. O mal é consequência do que o homem faz. O mal é consequência das escolhas que o homem toma. Então não foi Deus que criou o mal. Agora, o mal é a inexistência do bem. Né? Se onde o bem está, o mal não está. Então, quando a gente diz que existe o bem e o mal, é verdade, mas o bem é uma criação divina e o mal são escolhas nossas através do livre-arbítrio. E esse mal, quem nos dá a condição, se nós sabemos, se nós temos consciência das leis divinas, né? Se nós sabemos que a lei divina, ela resulta na prática do bem, se você cumpre as leis divinas, você é uma pessoa, é um homem de bem. Então, você automaticamente vai ser uma pessoa que vai praticar o bem. Mas, se a gente deixa de praticar essas leis e a gente passa a fazer o mal, então, esse mal, ele é tão mais responsabilidade nossa quanto nós tenhamos a condição de entender o que estamos fazendo. Porque diz assim, a sua responsabilidade é maior quanto maior é o seu conhecimento. Então, aos homens primitivos que não tinham conhecimento das condições, né, da situação, ele fazia as coisas sem ele saber. Mas hoje nós sabemos. Então, se nós temos consciência que matar é errado, se a gente mata, então a gente sabe, a nossa responsabilidade é muito maior do que aquele povo de lá. Né? Então, a responsabilidade é maior, tanto maior é o nosso conhecimento. Então, nós precisamos ter consciência disso, porque a prática do mal, ou fazer aquilo que a gente sabe que não é o correto, é responsabilidade nossa. Então, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. O mal depende principalmente da vontade que se tem a praticar. Então, a responsabilidade é nossa, né? Mas as circunstâncias em que esse mal é praticado também tem uma relevância para as nossas expiações futuras, né? Então, toda vez que nós praticamos o mal, nós vamos ter uma conta a acertar, né? E essa conta vem através do sofrimento. Então, a gente, quando pratica o mal, automaticamente a gente vai ter uma cota de sacrifício a fazer a partir daí. E essa cota de sacrifício ou essa responsabilidade, ela é tão maior quanto também dependendo da circunstância. Então, se a gente, por exemplo, na situação de hoje em dia, nós ligamos a televisão, Covid-19. Nós estamos na esquina,
que agora não pode mais não sair, né? Mas se eu tô na cozinha lá de casa, se fala em Covid-19. Se eu vou no quarto, minha mãe tá falando em Covid-19. Então, em todo canto está falando em Covid-19. Você sabe, eu sei, as pessoas sabem que nós precisamos ter determinadas atitudes relativas à forma de se proteger e de proteger o outro, porque a minha responsabilidade em relação à minha proteção, eu tenho responsabilidade comigo, porque o meu corpo eu sou o guardião do meu espírito, né? Então, eu não posso fazer com o meu corpo o que eu queira. A vida me foi dada, mas eu não tenho o direito de tirá-la, né? Então, eu tenho o direito de preservar e viver da melhor forma possível. Então, eu sei todas as condições. Então, eu sei que eu tenho que ter, para sair de casa, eu tenho que usar máscara, eu tenho que me proteger, mas porque essa máscara ela não vai me proteger, não vai só me proteger, eu tenho também que proteger o outro, né? Porque essa é uma proteção minha e também é uma proteção do outro. Então, eu sei de tudo isso. Pronto. Aí, eu sei que a aglomeração pode provocar uma disseminação. Isso quer dizer que eu não vou ser infectada ou que outras pessoas não vão? Não. Aí isso é uma coisa se der, deu. Mas eu posso fazer com que eu tenha a responsabilidade de diminuir, minimizar as minhas condições de me tornar infectado e a do outro também. Então, se por um acaso eu moro num ambiente muito pobre, eu não tenho condições de ter uma máscara, ninguém chegou lá também para me dar, eu preciso ir resolver uma coisa e eu vou sem máscara, por um acaso, vou causar uma situação catastrófica, e eu tô com o vírus e repasso para alguém, essa minha responsabilidade é menor, bem menor, do que aquela que, sabendo de tudo isso, vai e faz uma festa para 50 pessoas. E todo mundo fica e no final todo mundo sai do jeito que quiser. A responsabilidade dessa outra é bem maior, porque ela sabia, tinha condições de evitar e não evitou. Então, a gente tem que ser responsável por aquilo que produz, né? Então, quanto mais conhecimento se tem, mais responsável se é. E a lei natural traça para o homem os limites de suas necessidades. Se atender-se à voz que lhe diz basta, isso está lá no livro, evitaria a maior parte dos males cuja culpa lança a natureza. Então, isso quer dizer o seguinte, se a gente resolvesse fazer aquilo que nos orienta e nos diz não faça, a gente evitaria muito mais coisa do que a gente dá responsabilidade ao foi Deus que quis. Então, muitas coisas nós trazemos muito do que acontece conosco, o macro, o maior, as maiores coisas, nós trazemos daquilo que está no nosso planejamento reencarnatório. Mas muito do que acontece conosco são consequências, muito do que acontece conosco é consequência das atitudes que nós tomamos. Então, se nós somos irresponsáveis com o nosso corpo, nós vamos adoecer. Se nós somos irresponsáveis com o ambiente em que nós vivemos, nós vamos prejudicar esse ambiente. Se nós somos responsáveis e tratamos todos os outros com gentileza, amor e caridade, nós vamos melhorar esse ambiente. Se eu, por exemplo, eu tenho um histórico familiar muito grande de diabetes, né? Então, minha família, por parte de mãe, quase todas são. Isso quer dizer que eu não vou ter diabetes? Não sei. Mas eu posso tentar minimizar isso através das minhas ações.
Se eu tiver de ter, eu vou ter, mas eu posso ou retardar, ou diminuir a possibilidade, fazendo ou tomando atitudes que são coerentes com uma boa prática nutricional, com uma boa prática de atividade física, com uma boa prática de boa convivência. Então, a gente sabe que a gente pode fazer isso. Então, a mesma coisa é com essa situação que está tendo hoje em dia. A gente está numa situação muito complicada, né? A vida tem nos imposto uma condição interessante para se viver hoje, que é a questão do isolamento social. Então, a gente precisa compreender isso e tirar lições disso aí, né? Porque, como se diz, são nessas situações de sofrimento, nessas situações de não sei se pode ser chamada de catástrofe, né? Porque nós estamos numa situação realmente de uma situação complicada, né? Mas não sei se ainda pode ser chamada isso de uma catástrofe ou de uma catástrofe natural, né? Alguma coisa. Mas são esses momentos que nos são dados para refletir, para a gente analisar como é que a gente vai sair dele. Porque nós estamos passando por um processo coletivo de sofrimento, né? Nós estamos passando por um processo coletivo de apreensão. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos vendo tantas coisas boas que não existiam antes. Nós estamos vendo as pessoas voltando para os seus lares, as pessoas olhando novamente para seus filhos, as pessoas olhando novamente para o seu vizinho, as pessoas olhando para os seus idosos, as pessoas percebendo no outro, percebendo que pode ajudar o outro. Então, que existe uma volta, um retorno da solidariedade. Agora, o que é que disso vai ficar? Isso é que é importante. Depois que isso tudo passar. Porque, por enquanto, está todo mundo se ajudando, está todo mundo conversando, está todo mundo querendo... Todo mundo que eu digo de modo geral, porque nada é unanimidade, não existe unanimidade, né? Mas a grande maioria das pessoas estão procurando, a grande maioria das pessoas está procurando conviver melhor com o outro, ajudar o outro. Então, o que a gente precisa ao sair desse momento de apreensão, trazer para a nossa vida essas lições, né? Para que a gente, quando volte à normalidade, não volte novamente a se fechar nos seus mundos, a deixar que cada um faça por si, aquele ditado, Deus por si, cada um por si, Deus por todos. Como hoje em dia está na moda, cada um que lute, cada um não, quem quiser que lute. Então, que isso nos sirva para perceber que a gente pode crescer tanto intelectualmente, porque se vocês perceberem, existe agora uma grande corrente científica. É verdade, Delma. Sofrimento, mas de grande aprendizado. Estamos vendo que precisamos de menos para viver com o essencial. Isso é verdade. O quanto que a gente percebeu isso, o quanto que eu percebi, por incrível que pareça, né? Agora eu percebi que eu vivia com muita coisa que não precisava de tudo isso. E todo mundo está percebendo isso também. Então, é isso que é interessante. É perceber o que é importante, né? As pessoas estão percebendo que olhar para o outro é muito mais importante do que olhar para a vitrine da loja, porque a loja está fechada. Então, você não vai... A loja está fechada. Então, o que nos resta são a companhia. E que antes, o importante era o celular para conversar sozinho. Vocês já perceberam isso? Hoje, o celular é para conversar com o outro também. É uma forma de se conectar, de ver os amigos. Antes, a gente conversava no máximo com o outro, numa videoconferência.
Hoje, a gente quer reunir o maior número de pessoas possível numa live, através de um desses aplicativos de comunicação em grupo, não é isso? Então, eu acho que hoje o momento está para nós entendermos que o bem é o que realmente faz com que a gente viva em harmonia com Deus. Que a lei, que quanto mais evoluído nós estivermos na evolução moral, quanto mais a nossa reforma íntima se aperfeiçoe, mais nós estamos próximos da lei natural ou da lei divina. E nós espíritas, nós não somos perfeitos. Eu tenho defeitos, vocês têm defeito, todo mundo tem defeito. Mas uma coisa que eu acho interessante é que um outro espírita me disse que é a seguinte: nós não temos a obrigação de ser perfeito, mas nós temos a responsabilidade de perceber quando nós não fomos perfeitos. Perfeito não, quando nós não, quando nós caímos em alguma tentação, para utilizar dessa situação para crescer. Nós temos a obrigação de saber que o sofrimento não é para a gente se maldizer, mas é para a gente crescer, é para perceber como é que eu posso tirar desse sofrimento lições para nós mesmos. É isso mesmo. Ai, Cristina tá me elogiando, eu ia dizer. É isso mesmo. Ai, obrigada, Cristina, obrigada. Então, gente, que nós tenhamos um final, esse restinho de semana, com muita paz, com muito amor no coração, com muita tranquilidade, para percebermos que a gente está num caminho que é um caminho sem volta, que é o caminho da evolução. Se nós não podemos desperdiçar essa encarnação que nós estamos agora. Então vamos fazer o melhor possível para que a gente possa crescer. E que Deus Pai nos oriente, nos auxilie e nos traga cada vez mais tranquilidade, harmonia, sabedoria, para que nós consigamos fazer cada vez mais, para que nós consigamos fazer escolhas cada vez mais próximas daquilo que Ele quer da gente. Para que a gente consiga entender em cada atitude nossa aquilo que nos beneficia, que beneficia o outro, e aquilo que nos machuca, que machucou o outro, para que a gente tenha condição de melhorar e aperfeiçoar. Então, que todos nós tenhamos um final, não é final de semana, amanhã é quinta, né? Mas que todos nós tenhamos esse resto de semana com muita paz, tranquilidade e amor no coração. Obrigada por quem assistiu, obrigada por vocês estarem aqui. E quarta-feira eu tô aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, para conversar um pouquinho com vocês. E se vocês quiserem, podem mandar alguma perguntinha no decorrer, algum tema que vocês queriam conversar, que a gente conversa. Vocês podem também mandar alguma pergunta, que se eu souber eu respondo, se eu não souber eu pergunto a uma pessoa que saiba para responder por mim. E dou o crédito, tá bom? Então até mais. Tchau e boa noite.